Então, o Sabiá nasceu em 93 da Rede PTA, que era uma rede de projetos de tecnologias alternativas da década de 80, que existia aqui no Brasil. E já nasceu com a ideia de trabalhar com a agroecologia como uma estratégia e uma abordagem para o desenvolvimento rural sustentável. E os SAFs, os sistemas agroflorestais, como a principal estratégia produtiva dentro dessa abordagem da agroecologia. A assessoria técnica e pedagógica que o Centro Sabiá trabalha é na perspectiva justamente de integrar o que o agricultor já conhece com o conhecimento técnico, que é desenvolvido na academia e também muitas vezes desenvolvido lá na terra com o agricultor. Então esse consórcio, essa parceria com o agricultor faz com que o trabalho se fortaleça e que a gente consiga conhecer ainda mais os SAFs. Então, o Sistema Agroflorestal, ou SAF, ele é um modo de produção em que agrega, concilia espécies agrícolas de ciclo curto, como milho, feijão de corda, feijão guandu, espécies de ciclo médio, como a mandioca e macaxeira, com as espécies nativas, arbóreas, como a cupiúba, como o murici, e as espécies frutíferas, como a manga, a jaca. Então a gente consegue, o sistema agroflorestal ele é um meio de produção onde une todas essas culturas, né, em um mesmo local, respeitando regras de espaçamento, técnicas de manejo. É muito importante que a gente comente que esses sistemas agroflorestais eles são inspirados no funcionamento das florestas ou dos ecossistemas locais. Como ela consegue manter aquelas árvores gigantes com um porte grande, sem ninguém estar colocando adubo, sem ninguém estar colocando defensivo, né? Então esse grande mistério que a gente ajuda a desvendar a cada dia e trazer para a agricultura é o que fortalece e que dá a base do sistema agroflorestal. Em relação às técnicas convencionais de plantio, os sistemas agroflorestais eles não adotam por diversos motivos. O primeiro é a saúde humana. A gente sabe que agrotóxicos e fertilizantes, ao serem utilizados, e muitas vezes utilizados indiscriminadamente, contaminam corpos d'água, contaminam consequentemente as famílias, geram doença, contaminam os alimentos, muitos deles se incorporam nos alimentos, né? E que muitas vezes já são mal lavados pelo hábito que a população ainda não tem de lavar e por realmente penetrar nos alimentos. Então isso causa um sério dano, causa dano à biodiversidade local também, porque eles ao se penetrarem em frutos, entrarem em flores e entrarem em contato com a parte da planta, muitos insetos, muitos mamíferos, enfim, a fauna em si ela é prejudicada com esse consumo de alimentos, né? Existe outro mito também, que é o mito das queimadas. As queimadas elas são consideradas, vamos limpar as áreas, né? É a limpa da área e é considerada como uma nutrição para o solo também na questão convencional. Lógico, quando você queima, você tem um aumento de fósforo no solo. Esse aumento de fósforo, entretanto, ele é um aumento muito rápido e passageiro. Logo nos primeiros anos de cultivo naquela área queimada, o cultivo vai se estabelecer bem, mas depois do segundo, terceiro ano ele vai declinar. E isso acontece em muitas áreas que são queimadas na fronteira lá do Mato Grosso com o Amazonas, por exemplo. Lá onde se derruba floresta, pelo derrubado e pela queimada, se planta, mas rapidamente em 2, 3 anos tem que se derrubar mais porque aquela área ali já não serve mais para nada, né? Então a queimada ela vai nutrir o solo rapidamente, vai aguentar só um ciclo e toda outra produção não vai funcionar sem aditivo de muito insumo, né? Então esse é um grande mito, queimar é um mito. A gente é cercado de monocultura. Às vezes você tem uma cultura, a usina vem ou outros fornecedores de cana grande vêm, bota veneno, joga com tudo, às vezes atinge até a sua área que você preserva sem veneno.
Acontece às vezes até de alguns vestígios de veneno passar para a nossa cultura. Como você pode ver isso aqui, ó. Isso aqui foi veneno. Tá seco aqui, não foi só não, foi o veneno mesmo que matou. Aqui o solo tá pobre. Cada vez que chove vai lavando e vai levando tudo pro rio. Você não encontra matéria orgânica não. Aqui você vai ter que depender o tempo todo do adubo químico. Aqui você cortou a cana, levou para a usina, colheu, acabou. Vai esperar um ano para você ter alguma renda, algum recurso. Muitos agricultores pensam que não tem sistemas agroflorestais. Ao olhar um sistema agroflorestal em início, acredita que aquilo é uma área suja, que o agricultor que está fazendo sistema agroflorestal é preguiçoso, que não faz o manejo. Pelo contrário, aquele agricultor está se inspirando no funcionamento das florestas, por exemplo, que começam com extrato baixo, que aquele extrato baixo vai nutrindo rapidamente o solo e que vai produzindo também. Uma floresta em estágio pioneiro é bastante produtiva, então os sistemas agroflorestais em estágio pioneiro também são bastante produtivos e isso vai aumentando ao longo do tempo, né? Então não se trata de deixar a propriedade abandonada ou suja, não, se trata de tratar do solo, de melhorar a quantidade de nutrientes que está do solo e já produzir ali. O composto orgânico, o adubo que se utiliza ali é a própria matéria orgânica produzida pelo sistema, ou seja, folhas e galhos que caem ali e que você faz o manejo após a colheita, se incorporam no solo e viram nutriente novamente para aquele sistema sempre se manter, e isso inspirado na floresta. Então, quando a gente começou a ter conhecimento de trabalhar diferente, até a própria condições financeiras não dava para comprar o estrumo, aí meu avô, meu pai, minha mãe começou a trabalhar e começou a fazer isso aqui, né? Vinha aqui nessa área, que era a única área que tinha esse tipo de folhagem, e começava, aí fazia a coveta. Aí vinha, na verdade não tinha, a situação era tão difícil que não tinha nem um carro de mão, que era para vir buscar isso aqui. Aí vinha nas bacias, fazia isso aqui, aí aqui, esse material aqui já está grosso, aí a gente vai separando ele, aí vem ficando esse fino. Então a gente só levava, na verdade, o que estivesse bom. A gente, quando vai plantar, a gente só leva esse. Que esse daqui, na verdade, é o que já está o composto, né? Aqui está o verdadeiro estrumo. Isso aqui é praticamente um adubo orgânico. Você pode fazer a coveta 40 por 40 e plantar qualquer tipo de planta, que ela não vai sentir falta do adubo, não vai precisar do adubo químico, do esterco do gado, de forma alguma, porque a compostagem aqui, ela está feita pela natureza. Quanto mais eu mexo aqui para baixo, veja, aí não tocou na terra ainda, viu? Olha, a terra está chegando dela aqui agora, veja a terra como está bonita aqui. Ó. Veja a diferença. Ó, isso aqui, ó, é que é a terra. Então veja a qualidade da terra. Uma terra molhada, uma terra forte, para aquela terra que o fogo destrói, que o veneno destrói. Então, essa tá a diferença. Isso aqui é uma leguminosa, né? O solo tá fraco, então a gente começa a plantar uma rama. Essa rama, ela solta uma folhagem, e essa folhagem, ela se decompõe muito fácil ao solo, que ela é fina, parecendo uma seda. Por exemplo, aqui tem dela aqui, ó. E ela coloca uma grande quantidade, é muita que ela coloca. Então ela faz o que o calcário não consegue fazer, e com mais qualidade, né? E, que nem eu sempre digo, a custo zero. Só plantou e apenas só manter. Só procurar manter ela e deixar ela fazer essa enramação aí. Pronto, quando você quer vir fazer o plantio, você passa limpando, né? E você vai deixando, ó. E ela vai fazendo o benefício que é a recuperação do solo. Aqui, ó, olha a qualidade aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui já tá virando material orgânico, ó.
Já está se decompando. Aí quando isso aqui se decompõe todinho, ó, quando isso aqui se decompõe todinho aqui, ó, a planta vai agradecer isso aqui, ó. Aí você vem aqui e planta um pé de maxixe, você vem aqui e planta um pé de girimum. Então um solo desse ele tá rico. Esse aqui é o esterco de gado. A gente faz uma mistura. Resto de folhas verdes ou folha seca, principalmente folhas secas. A gente junta alguns restos de ramos mesmo, galho, junta com esse esterco. A gente coloca principalmente na sombra. Ficam fazendo a manutenção dele. Depois de uns 2, 3 meses, que a gente vê que ele esfriou, que ele tem uma certa temperatura no início. Ele vai baixando a temperatura, depois que ele estiver pronto, aí você leva para plantar algumas culturas aqui, como coentro, alface, essas culturas que são mais exigentes em nutrientes. A gente faz esse trabalho com essa compostagem. A gente já cria galinha aqui, cria o boi, aí a gente junta e aproveita os estercos. O que vocês viram a gente fazendo aí, isso é um manejo, porque nesse manejo a gente está tirando o estrumo, que são os galhos, as folhas, a madeira que nós estamos tirando, porque uma carga de lenha hoje ela custa R$30. Nesse manejo que eu vou fazendo por aqui, eu vou conseguir umas 2 cargas de lenha. Então eu já vou evitar de eu comprar na rua um bujão de gás, eu já vou evitar de eu comprar essa lenha na rua, porque da própria propriedade eu já estou tirando. Passou agora a colheita, por exemplo, a safra do caju, aí então a gente fez aqui uma poda do caju, certo? Aí já tirei a mamadeira, porque assim, a gente só faz a poda, e essa poda foi drástica que eu fiz, essa poda foi drástica justamente por causa da gaviola. O cajueiro ele já estava impedindo a gaviola, então o que é que eu quero? A graviola ou o cajueiro? Eu vou querer a graviola. Então eu fiz essa poda drástica por isso aí, mas quando chegar a época da colheita, ele já vai brotar fruto novamente. Sistemas agroflorestais, cada produtor, agricultor e agricultura familiar, ele tem um tipo específico de acordo com as necessidades e o que ele deseja. Um SAF mais aberto, menos aberto, um SAF com mais espécies nativas, com menos espécies nativas, com mais frutíferas, menos frutíferas. Então isso vai de acordo com a família. Mas a regra que une todos eles em um SAF, né, é justamente a conciliação disso. Para se conciliar, precisa de manejo. Esse manejo se dá da seguinte forma: desde o plantio com espaçamento, o espaço entre essas plantas, esse espaço vai respeitar o tamanho da copa de cada uma. Se for ciclo curto, o tamanho da parte aérea dessas plantas, né, a parte de cima, né? Então, cada planta, como a gente sabe, em qualquer modo de cultura, precisa ter o espaçamento adequado dela. Vamos tomar, por exemplo, o jambeiro, né? Ele exige um espaçamento mínimo de 15 metros entre um jambeiro e outro jambeiro. Por quê? Para que justamente a gente consiga que a copa dele chegue a um alcance em que ela consiga manter produtividade e consiga, na verdade, aumentar essa produtividade ainda, e que as raízes não se interlacem, né, e que essas raízes não tirem nutriente uma da outra. Então, justamente para isso, a gente preserva os nutrientes para cada uma e fica com a produtividade garantida. Uma vez que a gente tem em sistema agroflorestal a ideia de consociar essas espécies, não só as arbóreas, mas as de estratos menores, arbustivas e de ciclo curto, a gente pode utilizar a técnica da poda para poder incrementar a luminosidade e para poder que essas espécies de ciclo curto e médio se desenvolvam abaixo dessas árvores, abaixo dessas espécies de jambeiro, por exemplo. Então, a gente faz uma poda nessa copa,
e nesses galhos que estão sobressalentes. Isso vai permitir que a luz entre e ali a gente pode entrar com o milho, com o feijão para adubar o solo e com a mandioca, né? Pode entrar com o consórcio da mandioca com milho e com feijão, ali logo abaixo. E continuar mantendo a produção da fruta, que é o jambo. Outra coisa muito importante é o consórcio de algumas espécies, mas uma coisa mais específica, por exemplo. O plantio da mandioca consorciada com feijão, por exemplo, é muito comum aqui no Nordeste e nas agroflorestas de Pernambuco. Como é que se dá isso? Ao plantar a mandioca, a levantar aquele leirão, mas com aquela camada morta orgânica ali para nutrir o solo, a gente vai plantar no pé do feijão o feijão, que pode ser o feijão de porco, pode ser o feijão guandu, pode ser o feijão carioca normal. Por quê? O feijão, ele tem uma associação na sua raiz, a raiz tem uma associação com uma bactéria. Justamente essa bactéria vai conseguir captar nutrientes para o feijão e o feijão vai dar o nutriente que a bactéria precisa. No caso, a bactéria dá o nitrogênio para o feijão dá o açúcar. Então, essa troca propicia que o solo também seja beneficiado. Ou seja, a bactéria vai conseguir pegar aqueles nutrientes e, além de dar para o feijão, depois de morto, você deixa ali e aquele nitrogênio que estava na bactéria com o feijão vai adubar aquele solo. Então, a mandioca está sendo beneficiada por causa da ação do feijão, com a associação do feijão com a bactéria. O feijão está se nutrindo e se desenvolvendo bem porque tem luminosidade, pela poda que você fez, por exemplo, no cajá, que poderia estar ali em cima. E no fim a macaxeira está ganhando todo esse benefício de nutriente e o solo está, depois da colheita, todo coberto e retroalimentado aí desses nutrientes, né? Isso aqui é um plantio de inhame. Esse plantio está com 15 dias de plantado. Isso aqui é o seguinte, supõe a gente não sabe a previsão do tempo, se vai chover, se não vai. Aí assim, para prevenir, aqui não tem nada de estrumo nenhum, não tem aquela folhagem, não tem nada. Aqui é uma forma já totalmente diferente. Aí assim, isso aqui é a semente, ela já está germinando. Você está vendo que está germinando. Esse aqui é o rolo da bananeira. Esse rolo de bananeira, ele tem 35 centímetros. Então, provavelmente, né, esse inhame ele vai ter aqui uns 35 centímetros. Ele pode dar 40 ou mais, mas é de acordo com o rolo da bananeira. Isso aqui vai apodrecendo. Ele vai aproveitando esse material aqui, essa umidade, e ele vai crescendo aqui em cima. Ele vai apodrecendo, o inhame vai crescendo, e o inhame vai aproveitando esse material aqui, que vai servir de estrumo para ele e água. A bananeira contém água. Então essa água, essa raiz vai se alimentar com ela. Ela vai se alimentar com ela. Se você no verão irrigar uma vez por dia, ou duas vezes por semana, essa planta ela não vai sofrer nada. Pronto, isso aqui, ó. Isso aqui é a semente que foi plantada, está com 15 dias. Vocês estão vendo que ela está apoiada em cima do tronco da bananeira. Então a tendência dessa semente é soltar essas raízes aqui e ir cobrindo isso aqui de raízes. No momento que isso aqui vai apodrecendo, ó, vendo como está, a gente já coloca ele desse jeito porque ele já está aqui o quê? Com mais de 2 meses de cortado, então ele já está se decopando, ó. Aqui, ó, vê. É muito frágil o material, né? Então é da fibra da bananeira. Então é uma forma de aproveitar, né, tudo que você tem na propriedade, de folhagem, de tronco de árvore, tudo que vocês aproveitar para fazer isso aqui. Então, no modo de produção agrícola convencional, com a utilização de agrotóxicos, o combate de pragas e superpopulação de insetos, ele depende do uso intensivo desses agrotóxicos, né? O que vai causar aquele série de danos que a gente já comentou. Nos sistemas agroflorestais isso ocorre diferente e por 2 vias. A primeira via é natural. Quando você tem um sistema agroflorestal composto por diversas espécies de diversos estratos, e cada vez mais ricos em termos de espécies, a gente agrega ali, a gente leva ali uma determinada fauna, uma determinada quantidade e diversidade de animais, insetos, pequenos roedores, enfim.
Esses animais e pequenos mamíferos, como o sagui, esses animais eles vão ser responsáveis por controlar essas pragas, ou seja, a biodiversidade ali chega a um ponto de equilíbrio tão grande em que a própria cadeia controla o sistema. Não quer dizer que a praga não pode aparecer, não possa atacar, mas muito pouco, porque quando se tem uma diversidade, diminui, né, a quantidade de praga que vem nos atacar, porque ela chegou aqui, ela topou a graviola, aqui lá tem a bananeira, aqui tem o maracujá, tem a laranja, aqui já tem outro, tem a sabiá, tem um coqueiro, então aqui só tem ela de graviola. Então fica mais difícil para a praga atacar ela. Não só ela, como outras diversidades que está ao seu arredor. Eu já estive observando, está fazendo uns 15 dias, eu tinha um pé de maracujá que tinha bastante largata pequena. Aí eu percebi que estava chegando muito passarinho e acabou acabando, equilibrou. E a gente às vezes não olha para essas coisas, né? A gente diz, mas um safra é uma coisinha tão simples, isso aí não vai resolver nada, vou acabar perdendo, vou botar veneno, vou fazer uma coisa. Mas acontece que o equilíbrio do meio ambiente ele vai se encarregando de corrigir algumas coisas. A segunda forma, e essa forma é mais aplicada no início de sistemas agroflorestais, porque justamente essa biodiversidade ainda não está tão madura ou ainda não chegou a essa fauna que vai fazer esse controle, né, biológico, e também no caso de horticultura agroecológica, a gente utiliza os defensivos biológicos. Por exemplo, a gente tem o extrato do Nim. O Nim é uma árvore, se eu não me engano, indiana, em que o extrato que a gente faz com as folhas, o fruto e os talos, a gente consegue fazer um extrato e esse extrato funcionar como defensivo. Também tem compostos como advindos da manipoeira, que é o líquido que sai do processamento da mandioca, da macaxeira, né? Quando se vai fazer os produtos, farinhas e tal, que também pode ser aplicado. Alguns biofertilizantes que podem ser aplicados também, né? Existe um mito em relação aos sistemas agroflorestais, os SAFs, que é um sistema de produção que demora muito tempo para produzir alimentos. Esse é um mito porque a gente, quando dá início a um sistema agroflorestal, a gente já começa normalmente com um plantio de ciclo curto, com um ciclo longo, por exemplo. Enquanto a gente está plantando as árvores, as mudas das árvores, a gente está ali com um plantio de ciclo curto, que é o feijão para adubar o solo, que é o milho. Então, em cerca de 6 meses, a gente já tem uma determinada produtividade ali dentro. Já está nutrindo o solo, que muitas vezes estava degradado, já está começando a segurar a matéria orgânica, segurar a deteriorização do solo, por exemplo, para os corpos d'água. Então, a gente também ajuda a preservar nascentes e rios, por exemplo. Dentro de um safre, dentro de uma pequena área, você vai colher várias culturas. Não é como o tradicional. O tradicional você vai plantar uma cultura só. Você colheu, acabou. E você dentro do safre, você vai ter várias culturas. Você vai colher por um período muito longo. Você vai ficar colhendo sempre aquelas... você vai ter uma renda sempre daquela área. Que hoje eu não quero mais deixar de trabalhar com o safre, com a agroecologia. Por quê? A gente trabalha o dia todinho aqui, então a gente não vai sentir calor. Se você for para o outro lado, se você for para a Chã, você vai ver a temperatura, você não aguenta trabalhar mais que 2 horas no sol. E aqui a gente trabalha, né, o dia todo. Mesmo naquela seca que teve, aquela estiagem que teve o ano passado, né, a hortaliça e outras produções, a gente conseguiu manter a nossa produção dentro do SAF, que era coisa que se a gente fosse plantar lá fora a gente não conseguia, porque a temperatura era muito grande. É simples, você
parou de queimar, você parou de derrubar, você começou a fazer intervenção numa pequena área, você faz um experimento, porque o agricultor ele vai aprendendo com a própria terra, com o próprio trabalho. E ele vai acabar percebendo que vai ter melhora. Ele faz uma parte queimando e faz outra sem queimar. Ele vai percebendo a diferença das duas áreas. Ele vai acabar optando por essa parte aí de agrofloresta mesmo. Entendi. A não ser que ele vai querer depender de veneno e de adubo pro resto da vida. Aí você tá vendo, aí quem chega aqui muitas vezes diz, pô, esse povo vive de quê? Aí você chega aqui, vê um cacho de banana, vê uma coisa, vê outro. Aí quando a gente sai fazendo a colheita, aí muitas vezes você diz, oxe, isso aqui saiu tudo de onde?